Porque nas redes sociais a doutora postou uma carta escrita à mão, segundo ela, para tranquilizar os seguidores. Nela, a influencer diz que está sofrendo uma injustiça e que é notório o preconceito e a perseguição contra ela e a família. A advogada alega que não pratica e nunca praticou crimes e que todos os impostos estão sendo pagos. Bezerra afirma ainda que está destruída ao ver a mãe dela passando pelo que ela chamou de humilhação. Por fim, Deolane pediu orações, agradeceu pelo carinho e brincou, dizendo que está enjaulada. Boa noite. A polícia de Pernambuco fez hoje uma operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro, que incluiu apreensões bilionárias e prisões de nomes bem conhecidos. Foram cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. No Recife, uma das presas foi a influenciadora e advogada Deolane Bezerra, muito conhecida nas redes sociais e que se disse inocente numa postagem na internet. Ela escreveu que é notório o preconceito contra ela. Entre as apreensões, um avião que pertenceu a Gustavo Lima. Segundo o advogado do cantor, a aeronave já teria sido vendida, mas não transferida para uma empresa envolvida nas investigações. O avião foi apreendido na cidade paulista de Jundiaí. Por isso, começamos ao vivo essa edição do CNN Prime Time na capital paulista com a repórter Adriana De Luca, que traz os desdobramentos dessa operação. Adriana, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. A polícia bloqueou mais de 2 bilhões de reais em ativos financeiros dos envolvidos. Foram apreendidos hoje carros importados, joias, relógios de luxo, embarcações e aeronaves. Uma dessas aeronaves está registrada no nome do cantor Gustavo Lima. É numa empresa em que ele é sócio. Esse avião foi apreendido no aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo. De acordo com a ANAC, apesar dessa empresa de Gustavo Lima ser proprietária, a responsabilidade pela operação é de outra companhia. De acordo com o advogado do cantor, essa aeronave já foi vendida, mas ela ainda não foi transferida, por isso consta ainda o nome dessa empresa. A Polícia Civil não deu detalhes do motivo que essa aeronave foi apreendida, nem disse também se há alguma participação de Gustavo Lima nessa operação que hoje prendeu a influenciadora digital e a mãe dela, Deolane Bezerra e Solange Bezerra. A influenciadora hoje passou por exame de corpo de delito, depois ela teve também uma audiência de custódia, teve o habeas corpus negado e ela agora foi já para o presídio de Recife. Ela está no local, inclusive ali a gente teve informações de que alguns fãs estão ali na porta acompanhando toda essa movimentação e a gente teve acesso também ao depoimento de Deolane. Ela disse aos policiais que não tem envolvimento com lavagem de dinheiro, nem com jogos ilegais, que ela faz publicidade para uma empresa de jogos online. Ela também deu detalhes da renda dela, né? Ela disse que recebe mensalmente 1,5 milhão de reais com publicidades e também com as empresas dela. Ela disse que trabalha como advogada e como empresária e como influenciadora digital. A gente preparou uma reportagem para explicar melhor para vocês tudo o que aconteceu nessa operação hoje. Vamos ver. Essa foi a terceira fase da operação da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A advogada criminalista e influenciadora digital Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra, foram presas no Recife durante a ação. Os policiais também apreenderam joias, dinheiro, carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Foram bloqueados mais de 2 bilhões de reais em ativos financeiros de Deolane e de outros investigados. A operação cumpriu nesta quarta-feira 24 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão em 6 estados. A investigação, que começou em dezembro de 2022, mira uma organização que, segundo a polícia, lavava dinheiro proveniente de jogos e apostas ilegais. A polícia não explicou a relação da influenciadora digital com o esquema criminoso. Nós pedimos desculpa em nos abstermos de falar sobre
os alvos individualmente, por entendermos que se trata de uma organização criminosa onde o foco da polícia pernambucana é exatamente o crime, a organização criminosa em si, e não as pessoas que estão envolvidas com ela, né? Deolane Bezerra tem quase 21 milhões de seguidores no Instagram. Ela ficou nacionalmente conhecida depois da morte do marido, MC Kevin, que caiu do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro em 2021. Desde então, ganhou notoriedade nas redes sociais e ostenta uma vida de luxo, com viagens, carros importados, joias, roupas de grifes famosas e mansões que ela tem no Brasil e nos Estados Unidos. Deolane faz publicidade para uma empresa de jogos e apostas, que também é investigada na operação em que ela foi presa. A advogada já esteve envolvida em outros casos policiais. O mais recente aconteceu na semana passada, quando o filho dela teve um carro de luxo avaliado em 3 milhões de reais, apreendido por conta de irregularidades na documentação. Em fevereiro deste ano, ela publicou fotos e vídeos ostentando um colar de ouro avaliado em 200 mil reais durante uma festa em uma comunidade no Rio de Janeiro. A joia pertencia a um chefe do tráfico do Complexo da Maré e um inquérito foi aberto para apurar a ligação. Após a prisão, Deolane passou por exame de corpo de delito e foi encaminhada à colônia penal feminina no Recife. A polícia não deu detalhes sobre os outros alvos da operação. A gente está tratando de uma organização criminosa que lidava no ambiente de jogos de azar, seja jogos lícitos, sejam jogos ilícitos. Então, o foco da operação é a própria lavagem desse dinheiro oriundo dos jogos de azar ilícitos. Então, nesse sentido, basicamente essa informação que a gente pode passar nesse momento. Nesta quarta-feira, a doutora, como é conhecida, postou uma carta escrita à mão, que, segundo ela, foi para tranquilizar os seguidores. Na carta, a influencer diz que está sofrendo uma injustiça e que é notório o preconceito e a perseguição contra ela e a família. A advogada alega que não pratica e nunca praticou crimes. Deolane afirma ainda que está destruída ao ver a mãe passando pelo que chamou de que é bastante humilhação. importante. Bom, nós temos muitos pontos de uma mesma investigação. Compreender por qual motivo a influenciadora está agora também nesta operação, se tem alguma coisa a ver, por exemplo, com a operação passada, quando ela também foi levada detida. Se tudo isso que tem a ver com o PCC tem a ver com quais outros caminhos do PCC e crimes já cometidos em sociedade, seja a cidade de SP ou também em outros locais. E também essa questão da Interpol. Jonas, por qual motivo o nome da influenciadora foi colocado na lista da Interpol? E se já foi de fato colocado ou se a gente está na etapa de solicitação de inclusão, enfim, nos conte tudo, por favor, Jonas. Jonas Maia, nosso analista de segurança pública. Elisa, ótimo dia para você, para o Theo mais uma vez, também para quem acompanha a gente nesse Breaking News. Foi uma decisão prévia, inclusive, de colocação e inclusão do nome da Deolane Bezerra, empresária, influenciadora digital, advogada também aqui no Brasil, na lista da Interpol para ser procurada em 196 países ao redor do mundo. Por que ela foi já colocada no nome da Interpol? Porque ela estava fora do Brasil há pelo menos 2 semanas em Roma, na Itália. Então, essa operação de hoje, a Operação Vertex, ela teve um plano de prender a Deolane Bezerra lá na Europa. Por isso que enviou o nome dela para a Interpol e o nome dela foi colocado na difusão vermelha da Interpol. Informação confirmada pela própria Interpol para a CNN e também pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Porque com o nome dela na Interpol, poderia-se então prendê-la lá em Roma, capital da Itália. Mas acontece que ela voltou ontem para o Brasil. E aí, hoje, temos a operação, então, com a prisão preventiva dela, que é a prisão onde não há um prazo para acabar. Diferente da temporária de 7, 5
ou de 30 dias. Essa é uma prisão preventiva. Começa-se agora, então, um trabalho por parte da defesa dela para tentar um habeas corpus. Mas essa estratégia de colocá-la na lista da Interpol foi justamente para que ela pudesse ser presa lá em outro país, porque a Polícia Civil aqui do estado de São Paulo ou o Ministério Público não pode prender em outro país sem que tenha uma cooperação policial internacional. Por isso que houve esse pedido, houve essa inclusão, mas acabou que ela voltou ontem mesmo, na véspera dessa operação, e agora está presa preventivamente nessa operação. Elisa. O Eli Jonas descobriu pra gente que a intenção da polícia era prender a Deolane na Itália, porque ela não estava aqui, as investigações davam que o paradeiro dela estava fora do país, Eli Jonas? É isso, Ana. Ótima tarde para você, para o Uribe, para quem está acompanhando a gente. Daqui a pouco tem uma coletiva de imprensa para detalhar esse caso com o Ministério Público e a Polícia Civil sobre a Deolane Bezerra e essa operação, mas já vamos adiantar para quem está acompanhando a gente o que aconteceu hoje com essa prisão preventiva da Deolane Bezerra. Ela estava sendo monitorada por essa operação, por essa inteligência do Ministério Público. Há 2 semanas ela estava em Roma, na Itália, e com essa operação prestes a ir para a rua para prender todo mundo. São 6 mandados de prisão preventiva. Descobrindo-se isso, a polícia e o Ministério Público, então, se organizaram e enviaram o nome dela, além de outros 2 também, mas especificamente o nome dela, porque sabiam onde ela estava para a lista da Interpol, a difusão vermelha, que aí ela passaria a ser procurada em 196 países como uma procurada, uma foragida internacional. E a informação da Interpol e da Polícia Civil de São Paulo é que sim, que o nome dela já estava na lista da Interpol, a difusão vermelha, para ser presa lá na Europa. Inclusive, o promotor Lincoln Gacchia, que é o coordenador dessa operação pelo Ministério Público, está na Itália. Ele foi para lá com a equipe dele para organizar essa prisão em uma cooperação policial internacional. Mas o que aconteceu? A Deolane voltou ontem para o Brasil e essa operação foi para as ruas. Então ela foi presa em São Paulo, em Barueri, interior de São Paulo, nessa operação Vertex pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público de São Paulo. Aqui são as imagens do Reinaldo Macedo com a chegada da Deolane Bezerra na Polícia Civil do estado de São Paulo. Então o nome dela esteve lá numa estratégia da Polícia Civil e do Ministério Público para prendê-la na Europa. O que acabou não acontecendo, foi presa aqui no Brasil mesmo, mas o promotor continua lá. A gente vai daqui a pouquinho ao vivo para São Paulo para acompanhar essa coletiva de imprensa com os investigadores. O Bruno está por lá. Eli Jonas, eu gostaria que você contasse sobre outros participantes desse esquema criminoso, entre eles a sobrinha de Carlos Camacho, Marcola, a Paloma Camacho. Existe a possibilidade de que ela esteja foragida na Bolívia, isso e mais, Eli Jonas. Para o Ministério Público, Deolane, inclusive, tem um papel de destaque nesse caso. Bastante destaque. A investigação diz que ela era um dos principais nomes de uma organização criminosa, essa organização criminosa com ligação com o PCC. Vamos detalhar melhor, porque são tantos detalhes nesse caso, Tainá e Uribe, para quem está acompanhando a gente, no sentido de que essa investigação é sobre lavagem de dinheiro do PCC e aí que entra a Deolane Bezerra. Influenciadora, advogada também, empresária, uma personalidade da mídia com mais de 20 milhões de seguidores apenas em uma rede social. Esse caso começou lá em 2019, na primeira etapa da investigação, com bilhetes encontrados dentro de um presídio. O presídio que é o Presidente Venceslau, lá em interior de São Paulo, onde estava a cúpula do PCC presa, lá em 2019. E nesses bilhetes encontraram uma palavra falando, umas frases falando de que era a dona da transportadora, a mulher da transportadora. Passaram-se a investigar. Num segundo ponto dessa investigação, colocaram nas ruas a operação lado a lado, justamente já colocando aí em cima um olho, uma lupa em cima da Deolane Bezerra, na segunda fase desse caso, que aí vou explicar melhor por quê. Uma distribuidora, uma transportadora, ali do lado do presídio, onde estava a cúpula do PCC, trabalhava como uma empresa de fachada, enviando dinheiro do crime organizado para a Deolane, é o que diz a investigação. Inclusive, nessa investigação, tem extratos bancários da conta dela. O dinheiro lavava do PCC. Dinheiro, exatamente. E a investigação está clara com a frase dizendo que a influenciadora Deolane Bezerra recebia milhões e milhões de dinheiro mensalmente do PCC. É isso que diz a investigação em relação à lavagem de dinheiro.
E aí entra na questão da Paloma Camacho. Além do Marcola, há outros familiares dele como alvos de prisão e de busca e apreensão, como o irmão Marcolinha, que está preso aqui no Presídio Federal de Brasília, o Marcola, que também está preso no mesmo local, alvo de prisão preventiva, e 2 sobrinhos, o Leonardo Camacho e a Paloma Camacho. Esses 2 não foram presos, apesar do mandado de prisão. A Paloma, segundo informações da polícia, estaria na Bolívia, aqui do lado, que é um ponto onde há braços do PCC por conta do tráfico de cocaína Bolívia-Brasil, e o Leonardo estaria na Espanha. Há pedido também já para que os 2 entrem na lista da Interpol. Ainda não há confirmação desse dado sobre a inclusão por parte da Interpol. Mas onde que eu quero chegar? Que a Polícia Civil e o Ministério Público, o GAECO, dizem que ela lavou dinheiro com essa transportadora e aí chegaria a 327 milhões de reais, Tainá. Isso aqui é o momento em que ela está chegando na prisão. A gente trouxe mais cedo na programação da CNN Brasil e o Eli Jonas trouxe um ponto muito curioso, que foi a polícia e o Ministério Público suspeitavam que a Deolane havia fugido, que estava fora do país, estava na Itália, conseguiram mapear ali onde é que ela estava exatamente. Era em Roma mesmo que ela estava, na capital? Em Roma, na Itália. Em Roma. O Gaquia foi para lá para fazer essa operação, mas ela voltou e foi presa hoje de manhã, ou seja, logo depois que chegou ao Brasil já veio o mandado de prisão contra a Deolane. E esse é o momento, o tumulto inteiro. Eli Jonas, como é que foi a chegada dela? A gente está vendo aqui um monte de gente em cima, conseguimos ver a cara da Deolane, ela entra sem falar com ninguém. Mas a gente está esperando também os advogados, né, com alguma linha de estratégia de defesa da Deolane nesse caso. É isso, Tainá. E percebe-se nessa imagem do Reinaldo Macedo que ela chega sem algema, não foi algemada nessa prisão preventiva. Quando ela chegou, houve um grande tumulto. O Bruno Teixeira estava nesse local desde de manhã cedo para acompanhar essa chegada. E assim que ela chega na presença do advogado, já se abre a porta. Já é ali o advogado Exatamente, dela. Ela chega com uma blusa azul, sem algema. Não fala nada ainda em relação a isso. Agora vai começar o trâmite de prestar depoimento à polícia, tem audiência de custódia, que é uma questão regulamentada pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e também chegou agora há pouco o advogado da família do Marcola, tanto do Marcola quanto dos sobrinhos, o Bruno Ferolo. Diz que vai se falar com a imprensa também quando tiver mais acesso a esse caso como um todo, porque até então, para ele, não há nenhuma relação sobre essa lavagem de dinheiro do PCC enviando dinheiro para a Deolane. Ele disse que daqui a pouco vai falar com a imprensa também, o advogado do Marcola. Ô, Eli Jonas, não é a primeira vez que a Deolane é presa. Traz a linha do tempo para a gente, de como foi todo esse processo de investigação. A gente tem uma arte, inclusive, vou pedir para tirar rapidamente essa imagem que é muito impactante da chegada dessa influenciadora empresária para detalhar o histórico, porque ela já foi alvo uma vez, novamente, da Polícia Civil, mas de outro estado, de Pernambuco, lá em 2024, quando ela foi presa mais uma vez por lavagem de dinheiro. É o mesmo crime que é apontado a ela, mas em outra investigação, outro inquérito em relação às bets, jogos, apostas esportivas também nas redes sociais. Porque uma coisa não está ligada à outra, Eli Nesse Jonas, caso, não. Esse de 2024, onde ela foi presa, é em relação aos jogos. Já no outro de hoje, é sobre ligação com o PCC, lavando dinheiro para o crime organizado, especificamente usando uma empresa de fachada. Então, lá em setembro de 24, ela foi presa. Vocês vão lembrar que houve uma grande comoção dos fãs em cima do presídio, um acampamento no com muro, faixas, as pessoas em querendo cima do falar muro. com ela, gritando o nome da Deolane. Exatamente, foi nessa época aí. Logo em 9 de setembro, ela foi solta, foi abraçada pelos fãs dela na saída ali também. Teve em 10 de setembro presa por descumprimento de medidas cautelares e ainda em 2024, um ano muito tumultuado na carreira dela, ela foi solta mais uma vez por conta de habeas corpus. E aqui chegamos em mais uma prisão por parte da Polícia Civil, agora de São Paulo, com o GAECO, do Estado de São Paulo, com a Polícia Civil, o Ministério Público também, que não tem relação com os outros casos, mas tem relação, aí eu chamo a atenção do crime de lavagem de dinheiro. Nesse caso de hoje, da operação que levou ela à prisão preventiva, ela foi indiciada juntamente com a Paloma, sobrinha do Marcola, por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Com base nesse indiciamento da Polícia Civil contra ela, a polícia enviou para a Justiça, e junto com o Ministério Público também, a representação para as medidas cautelares e as medidas também judiciais.
que é a prisão preventiva, houve busca e apreensão também na casa dela, um condomínio de luxo em Alphaville, interior de São Paulo, tudo isso com base no indiciamento e na investigação que começou lá em 2019. Uma ponta foi ligando a outra, até que chegou ao caso de hoje da polícia apontando que ela tem ligação com o PCC e lavou 327 milhões para o PCC. Mas vamos dar outro lado também? Claro. Essa, né? Chegou aí para você? Já chegou aqui, porque houve uma publicação da irmã da Deolane, que é a advogada Daniele Bezerra, que diz o seguinte: hoje, mais uma vez, tentam transformar suposições em verdades e manchetes em condenações. A prisão da Deolane Bezerra, sob a alegação de participação em organização criminosa, nasce cercada de ilações narrativas e perseguições que já se repetem há tempos. E aí finaliza dizendo que acusar é fácil, difícil é provar. No Brasil, infelizmente, muitas vezes primeiro se expõe, destrói a imagem, se condena perante a opinião pública e logo depois tenta buscar a verdade. É o que diz, então, a irmã da Deolane, que é advogada. Sobre o caso Deolane Bezerra, ela que continua presa por suspeita de envolvimento com o PCC. E agora, ela se manifestou por meio de uma carta escrita na prisão. Natália Lauck, você vai trazer mais detalhes, porque foi uma publicação feita pela irmã dela, né, Nath? Bom dia. Isso mesmo, Carol. Bom dia para você, para quem está com a gente também aqui no Novo Dia. Uma declaração escrita pela própria Deolane à mão na prisão e publicada então pela irmã dela nesta terça-feira. Nessa carta, a Deolane afirma então que ela é alvo de perseguições desde 2021, depois da morte do ex-marido dela, o funkeiro MC Kevin. Nessa publicação, ela ainda diz que afirma, né, que não é uma criminosa, ela desmente aí as acusações sobre as empresas fantasmas. A Deolane ainda alega que foi presa por estar no exercício da profissão ao advogar a favor de integrantes do PCC. E além disso, ela também reforça nessa carta que nunca foi chamada para depor durante essas investigações. Ainda pediu apoio dos fãs, dizendo que segue de cabeça erguida, acreditando no trabalho da justiça. Tem uma parte dessa carta em que ela escreve aí que essa prisão é pura perseguição por ser formadora de opinião, isso entre aspas a gente traz. Também ela diz nessa carta, Carol, que nunca fez parte do crime organizado, ela reitera a inocência dela e afirma que ela está presa por uma quantia de pouco mais de R$24 mil. Num outro trecho, porque essa carta ela é bem extensa, ela ainda diz que a vida dela é pública, que o endereço dela também é público, mas que é mentira aí que ela tenha mais de 30 empresas registradas e diz que é uma mentira que pode ser facilmente comprovada em uma simples pesquisa na junta comercial. A gente relembra, né, que a Deolane está sob custódia na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior aqui de São Paulo, depois de ser presa por suspeita de envolvimento com o PCC. Ainda segundo as investigações, ela teria esses vínculos estreitos com a facção, tanto vínculos pessoais quanto negociais, com um dos gestores fantasmas de uma transportadora que é investigada. A estrutura financeira da Deolane, então, teria sido usada, de acordo com a polícia, para aparentar uma legalidade desses recursos ilícitos do PCC. Ao todo, de acordo ainda com as investigações, ela teria aberto aí 35 empresas fantasmas em um mesmo endereço, né, para lavagem de dinheiro da facção. Então, é uma publicação que a gente vai tentar trazer também ao longo da programação, com alguns destaques, mas é isso, ela reitera a inocência dela, diz que consegue comprovar e denomina aí essa prisão como uma perseguição da polícia, Carol. Obrigada, Natália, trazendo aí o posicionamento dela que continua presa. Temos também Lijonas Maia com mais atualizações sobre esse caso envolvendo Deolane Bezerra. Conta pra gente, Lijonas. Carol, a gente tem uma informação nova também sobre o Marcola, apontado pelas autoridades como o líder máximo do PCC. Ele recebeu a visita, o atendimento do advogado dele, Bruno Ferulo, na segunda-feira, aqui em Brasília, na penitenciária federal onde ele está. E ele foi informado dessa operação contra ele, contra parentes dele e também contra a influenciadora Deolane Bezerra. E na informação que a gente tem agora do advogado Bruno Ferulo, que representa o Marcola, ele diz que ficou surpreso e indignado com essa operação do Ministério Público e também da Polícia Civil. E mais, diz que não conhece a Deolane Bezerra. A nota diz o seguinte, que diante das informações apresentadas,
manifestou surpresa e indignação, declarando desconhecer os investigados Deolane e Everton, afirmando que seu único vínculo com o caso se restringe ao parentesco com seus sobrinhos Leonardo e Paloma e com o irmão Alejandro. E todos esses foram alvos de prisão preventiva na semana passada, como a gente trouxe aqui. Um outro ponto também que o Marcola disse para o advogado, que disse agora para a gente também, é que ele diz que não tem qualquer titularidade direta ou indireta naquela transportadora que foi alvo de investigação mencionada nesse caso. E também não tem esse apelido de narigudo, como está também dentro desse inquérito, que é atribuído pelo delegado do caso, como a gente mostrou e viu aqui também na coletiva de imprensa. Então, nesse caso, o Marcola dizendo que não conhece a Deolane Bezerra, mas a Polícia Civil e o Ministério Público apontam que há uma ligação da Deolane nessa transportadora e que ela recebeu mensalmente um pagamento e que o Marcola, inclusive, e os parentes do Marcola, que davam as ordens de pagamento. Extratos bancários e mensagens com o Deolane e com o dono da transportadora, que é apontada como uma empresa de fachada, o Everton, que é citado também na nota, a polícia coloca que ela recebia e que esses extratos estão no inquérito. Pagamentos mensais que não eram, segundo as autoridades, pagamentos de prestação de serviço, mas sim um pagamento mensal como um fechamento de caixa de uma empresa de fachada. Mas agora uma nota oficial de Marcola, apontado pelas autoridades como o líder máximo do PCC, representado pelo seu advogado Bruno Ferolo, que ficou surpreso e indignado e desconhece Deolane Bezerra, diferentemente do que diz a Polícia Civil. Só para finalizar e deixar claro, ele recebeu essa informação pelo advogado, porque no Presídio Federal ele não tem acesso a noticiário, televisão, tudo isso como a gente está acompanhando nas notícias e também na internet. Carol. E aqui na CNN Brasil com Eli Jonas, nosso analista de segurança, que volta já já. Até já, Eli Jonas.